profético. Eu sou evangelista Patrícia, tá? Então aqui no capítulo 9 está nos dizendo o seguinte. O advento e o poder do Messias. Já está aí anunciando no capítulo 9 o advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto no caminho do mar e além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Glória a Deus. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Despojo é o que sobra da guerra, né? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto e fogo. Aleluia. Porque um menino, anunciando novamente o Messias, Isaías aponta para o Messias, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Do Príncipe da Paz, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar sem juízo e em justiça dele. Nesse capítulo 9 aqui de Isaías, está dizendo aqui, no capítulo 9, afastando-se da linguagem lúgubre, Isaías profetiza um futuro brilhante. Deus está no controle da história. Até hoje, gente, Deus está no controle da história. Nada foge do controle de Deus. Nada. Estamos no mundo, estamos sujeitos a dores, a aflições, aflição, dor, morte física. Tudo é para o crente e não crente. Mas aquele que é crente, ele tem certeza absoluta. Aquele que confessou Jesus como Salvador, ele carrega dentro dele a alegria da salvação. Ninguém pode tirar de um servo de Deus a alegria da salvação. E aqui Isaías profetiza um futuro brilhante. Deus está no controle da história e os seus conhecimentos beneficiarão os seus fiéis. Embora essa referência histórica não seja especificada, o Novo Testamento identifica essa seção como Cristo e seu reinado, o reino para sempre. E no capítulo 9, verso 1, está falando de Zebulon e Naphtali. Estes são os príncipes da cidade da Galileia, conquistada pela Síria. A Síria, não é Síria, não. Eles conquistaram a cidade da Galileia, e, embora a Galileia tinha sido considerada em segundo plano, conforme segundo Reis 15:9, isso tudo está falando em Reis, em Crônicas. Aqui está apresentando agora os profetas, as ações do profeta.
O Cristo prometido ali moraria como uma fonte de luz para os gentios, conforme Mateus 4,14. Conforme Mateus 4,14, vamos lá. Mateus 4,14. Aleluia, vamos lá. Mateus 4,14. 4,14. 4,14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Está aqui em Mateus 4,14. Para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse. E aqui no capítulo 9, verso 3. Tu refere-se a Deus, o qual multiplicou a alegria da nação ao enviar uma criança prodígio. Emanuel, o teu reino trará libertação do domínio, conforme o verso 4 e 5, né? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruídos e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto e fogo. Daqui que está falando. E no 9:6, capítulo 9 de Isaías, versículo 6, o Messias que se torna homem, o verbo que se fez carne, foi gerado no ventre de Maria. Vou ter que tirar aqui que esquentou, tá? No ventre de Maria, pelo Espírito Santo de Deus. Não houve relação, mas Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse texto nós temos uma das promessas poéticas mais belas sobre o reino vindouro do Messias. Nesse texto nós temos uma visão poética mais maravilhosa, né? Do Messias. Nós recitamos esse versículo anualmente e ouvimos sendo cantado quando celebramos o Natal, que é esse aqui, né? Porque um menino nos nasceu. Todo mundo conhece Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E voltando aqui, né? Lendo aqui essa outra parte aqui. Agora as ameaças contra o reino de Israel. Porque o reino de Israel já era inimigo do reino de Jerusalém, do reino de Judá, tá? Ameaças contra o reino de Israel. Olha bem, o Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. Por quê? Por que caiu em Israel? Porque Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Vocês se lembram? Né? Trocou aqui. O Senhor enviou uma vara a Jacó e ela caiu em Israel, e todo este povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos cairão, mas com uma cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros a substituíram. Portanto, o Senhor levantará contra ele adversários de Rezim e investigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão Israel. Você sabe que Israel foi muito atacado pelos filisteus, né? E
serão atacados, devorarão a Israel com a boca escancarada, e nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. A pessoa, quanto mais ela tá, a pessoa, tem gente, quanto mais sofre, mais afasta de Deus. E aqui o povo, mesmo passando por tudo isso aqui, não se voltou a Deus. E porque pelo que o Senhor cortará Israel, pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco em um mesmo dia. Vai acabou com Israel, né? Mas não é porque Deus ia fazer, não. Deus permitiu que os inimigos, os povos pagãos, fizessem isso com Israel. Aqui ele falou, porque os guias, os guias desse povo, quem está guiando este povo, são enganadores. E mesmo assim esse povo acredita nesses enganadores. O povo, gente, infelizmente, o povo é enganado demais. É enganado com coisas supérfluas, com festança, com banquete, com saco de cimento, com ajuda financeira. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O povo aqui estava sendo guiado por líderes enganosos. Nada diferente de hoje, gente. O povo precisa fazer uma avaliação. E cada dia que passa está piorando a situação. O mundo inteiro está piorando. Claro que o crente não tem que assustar com essa piora do mundo, porque esse cenário é bíblico. Está acontecendo por causa da vinda de Jesus. E Satanás fica apavorado. E ele está fazendo a maior confusão no mundo. Mas nada foge do controle de Deus. Amém? E aqui, gente, ele está falando assim: porque os guias desse povo, os chefes desse povo, são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Está devorando o povo, matando o povo. Pelo que o Senhor não se regozijará, quer dizer, não se alegrará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidice. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Aqui até o que o Senhor defendia o tempo todo, que eram os órfãos, as viúvas, mas falou que ele estava agindo com hipocrisia. O órfão e as viúvas também estavam andando com hipocrisia, eram malfazejos, e a boca deles profere doidices. Com tudo isso não se apartou a ira, ainda está estendida, a mão do Senhor está estendida, porque a impiedade lava como um fogo, e ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessos nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor, gente, ai daquele que cair na ira do Senhor. Prazer é todo meu, Acra. Deus abençoe. Obrigado pelos bastões, Olívia. Vagnício, obrigado por entrar aí. Aqui está falando, olha, por causa da ira do Senhor dos Exércitos. Olha bem, gente, e por causa da ira, a ira do Senhor, gente, nós não conhecemos a ira do Senhor. Nós não conhecemos. E cada dia que passa, mais o ser humano está se afastando de Deus. Se for olhar, até a igreja de Jesus Cristo aqui na terra está precisando de um renovo, porque o amor de muitos estão se esfriando. Aqui está falando assim, ó,
por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto de fogo, e ninguém poupará o seu irmão. Nós estamos caminhando para isso, gente. Ninguém está poupando o seu irmão. Você liga a televisão, você fica impressionado com as coisas que estão acontecendo. Já pensou? Um ancião era super respeitado. Hoje, um jovem de 19, 20 anos, usado por Satanás, que eu falo que é usado por Satanás, tem a coragem de estrupar uma senhora de mais de 90 anos. As pessoas não estão respeitando mais. A falta de respeito está cortando na alta. E ele está falando assim, olha, e se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda não ficar farto. Cada um comerá a carne de seu braço. Existem lugares no mundo que as pessoas estão comendo elas mesmas, porque elas são aprisionadas e não dão comida para elas. Elas pegam e estão comendo uns aos outros. É muito triste. Isso aconteceu no passado. Isso aconteceu no livro de Reis, quando a fome foi tão grande, mas tão grande, que as mulheres combinaram: nós vamos comer o seu filho hoje, amanhã nós comemos o seu. Só que tem na hora de comer o filho da que combinou, ela não deixou. A fome, devemos tomar muito cuidado. Jesus Cristo breve voltará. E aqui está falando assim que no capítulo 9, que o Senhor não ia apartar a ira dele, nem dos órfãos e nem das viúvas. Porque às vezes tem gente que aproveita e começa a explorar, né? Porque a impiedade lavra como um fogo, e ela devora a sarça e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá. E nós sabemos que o sol é uma estrela que nasce todos os dias e se põe todos os dias, mas o sol está se esfriando. Tudo que está acontecendo e aconteceu está na palavra de Deus. E eles ainda relutam falando que a Bíblia já é ultrapassada. Nunca foi. A Bíblia é mais informada do que o jornal de hoje. E ele falou assim, olha, Manassés a Efraim, Efraim e Manassés, ambos eles serão contra Judá. Manassés e Efraim, porque Efraim abandonou Judá, né? Então Manassés e Efraim, ambos serão contra Judá. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida com a sua mão. O Senhor está estendido, né? Com a mão dele. E nesse capítulo 9 aqui, quando fala assim, olha, a primeira pessoa da Trindade, Jesus disse a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Partindo lá para Mateus. João, Evangelho de João 14:9. Da eternidade também pode significar presente em todo lugar. Quando chama de Pai da eternidade, presente em todos os lugares, a onipresença. Ele tem os atributos divinos tanto da eternidade como da onipresença. O que significa onipresença? Que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia. Deus, é muito lindo, né? E aqui está falando que o seu reinado será caracterizado por Shalom, sauda, bem-estar, prosperidade, felicidade, ausência de inimizade. Então, os servos de Deus saudarão com a paz,
Shalom. Shalom significa paz, tá? E ele tem atributos divinos, tanto da eternidade como a onipresença, e ele reina sobre o trono de Davi, porque a promessa saiu da raiz de Davi, né? E nos corações dos redimidos, príncipe da paz. O seu reino será, já falei essa parte, e a mensagem do reino e o conflito futuro. Esse aqui é o capítulo 9, como está dizendo, né? Esta seção descreve o juízo de Deus sobre Israel, também chamada de Efraim. Este é o capítulo 9 de Isaías, em nome do Senhor Jesus. Que possamos estar entendendo a palavra. Breve Jesus voltará. Amém? Capítulo 9. Louvado seja